Olá! Vendas planejadas e promoções adequadas a cada tipo de público pode se transformar em fontes de lucro para qualquer empreendimento. Na panificação não é diferente. No programa de hoje, a harmonização que alavanca a venda de pães especiais e vinhos, porções e combos para uma, 2 ou 4 pessoas, combinações e descontos que despertam a atenção dos consumidores. E mais, uma entrevista com o professor Maurício Morgado, do Centro de Excelência em Varejo da Fundação Getúlio Vargas. Fique ligado, o programa está começando. Os óleos especiais Salada convidam você a desacelerar. Comece pela sua alimentação. Troque os pratos rápidos por uma refeição mais tranquila. Saboreie melhor os alimentos, os pequenos prazeres, os momentos mais simples. Desacelere. Assim você acrescenta vida aos seus dias e também acrescenta dias à sua vida. Salada. Sabor de viver bem. Crédito Bradesco. Presença para sua empresa crescer. Compre o sanduíche e por um pouco a mais, leve a salada e um refrigerante. Combinações que podem ser uma ótima opção de almoço. Esta é apenas uma das várias opções que a Sanduberia oferece a preços convidativos. Confira! Essa lanchonete em São Paulo aposta em combos e promoções para aumentar as vendas. É um conceito que dá certo. Você agrega valores para o cliente. Pois é, a princípio, a Débora só ia pedir um combo, lanche, batata e refrigerante. Mas com as dicas da atendente, o pedido foi mais caprichado. Com mais R$2 ela pode estar comprando milkshakes, que o valor custa bem mais, né? Então é bem melhor, né? Quanto custa o milkshake, por exemplo? O milkshake tá R$4,90, então com mais R$2 você vai estar trocando, né, o milkshake pela bebida. É mais barato, né, pedir o combo do que comprar separado, né, o sanduíche, mais o refrigerante, mais a batata. A combinação que a empresária pediu custa R$13,90. Como ela substituiu a bebida, aumentou R$2. Se optasse pelos itens separadamente, ela não gastaria menos de R$18. Bom, mas e o dono do negócio? O que ganha com isso? Você agrega valor ao teu produto principal, né? Uma lanchonete hoje vende o quê? O lanche, né? Então a gente acaba agregando aquele produto algo que de repente não teria uma saída tão grande. Então você agrega valor. Em vez de vender 10, você acaba vendendo 11, 12, o que te eleva o ticket médio do seu faturamento. A lanchonete oferece 10 combos diferentes. As promoções fazem tanto sucesso por aqui que hoje elas representam 90% das vendas. O cardápio é variado, mas a divulgação dos combos está por toda a parte da loja. Você hoje olha o meu cardápio, você tem o cardápio impresso, mas se você olhar para o cardápio da loja, ele é movimentado. Ele na realidade é um looping numa tela de LCD que fica passando ali as imagens dos produtos que você pode comprar. A Sanduberia existe há mais de um ano, mas Fernando comanda a empresa há menos de um mês. Ele manteve a estrutura e a proposta da lanchonete, que tem o formato das grandes redes de fast food. A diferença está nos valores das refeições. O cliente que vem para cá, ele vem para cá sabendo que ele vai comer algo de alta qualidade, só primeira qualidade, algo fresco, os produtos são todos feitos diariamente, um lanche feito na hora e é um custo, volto a dizer, é um custo acessível. Harmonizar pães, queijos e patês com vinhos, uma boa pedida para os dias mais frios. Ganha o consumidor, contemplado com uma degustação, e ganha o empreendedor a oferecer o serviço diferenciado. O vinho também pode aumentar as vendas da padaria. Nessa panificadora, por exemplo, Francisco é uma espécie de guia da adega. O atendente sommelier é quem dá as dicas aos clientes. É interessante ter uma pessoa que dê um auxílio, agrega alguma coisa a ele. Até mesmo na parte de alimentos que nós trabalhamos, a gente pode indicar um vinho, um queijo, uma massa, algum sentido. Isso é harmonização, é a arte de combinar o vinho com os complementos. E basta o friozinho aparecer para a procura aumentar. E é aí que surgem também as dúvidas, como qual vinho levar.
Tinto ou branco? Suave ou seco? Foi justamente respondendo a essas e outras questões que o Sr. Hans descobriu uma harmonia incrível entre os vinhos e as padarias. Isso você pode fazer de duas formas. Ou você parte da linha do produto, primeiro sabendo o que o cliente vai consumir naquele dia em termos de produto, e aí você orienta ele em relação ao vinho, que é o mais adequado para acompanhar aquele produto. Ou então você faz o inverso. Você vê o cliente, às vezes com um pouco mais de conhecimento, vem na busca de um vinho e aí você procura orientá-lo qual é o mais adequado para aquele produto. Na panificadora, a adega conta com 250 rótulos e fica num ponto estratégico, ao lado dos pães especiais. Há 8 anos, desde que foi fundada, a padaria Dona Bela, em Taubaté, interior de São Paulo, promove a harmonização de vinho para incrementar as vendas da bebida, que representa 20% do faturamento. Não existe nada que não harmonize com o vinho, vou dizer o contrário. É exatamente o contrário, porque nós podemos partir do vinho desde a parte alimentar até da entrada, da parte de alimento principal e sobremesa. Então ele cobre a faixa todinha. Então todos os produtos da padaria são adequados para acompanhar o vinho. Os vinhos mais vendidos são os tintos e encorpados, ou seja, os que mais combinam com os complementos oferecidos pelo estabelecimento. Como 70% dessas combinações são fabricadas na padaria, a harmonização representa um aumento significativo nos lucros. A gente já percebe que o cliente já está com interesse na nossa adega, já está nesse espaço, já é feita aí uma abordagem, sabendo qual que é a necessidade dele também, e também já complementando com os pães que a gente já tem no dia, para tentar estar harmonizando sim os nossos produtos próprios fabricados aqui com a nossa linha de vinhos. No outono e inverno, a procura por vinho aumenta cerca de 40%. É nessa época também que a padaria promove um festival para divulgar as bebidas. No início do outono e inverno, o festival do vinho. Então é a época que nós promovemos os produtos e os agregados do vinho. Feito diariamente aqui na loja, com degustação, com apresentação de produto. Essa harmonização, na realidade, eu não diria harmonização, eu diria esse aconselhamento do cliente aumenta as vendas, aumenta as vendas. Você precisa aconselhar o cliente. No próximo bloco, as orientações de Lino Bianchini e os combos da China House. Fique ligado! Você está assistindo O Empreendedor, um programa da ABIP. Quem tem comércio sabe que a Páscoa é uma excelente oportunidade de negócios. O movimento e as vendas aumentam, mas para isso também é preciso ter capital de giro. O Bradesco tem uma solução de crédito ideal para quem precisa suprir as necessidades imediatas de capital de giro. É o crédito multirecebíveis Bradesco. Com ele, você se prepara para a Páscoa com a aquisição de mercadorias e matérias-primas e aproveita todo o potencial de vendas que esta data oferece. Sua empresa ainda tem a vantagem de usar os recebíveis e duplicatas, cheques e cartões de crédito como garantia. E se for preciso, pode financiar o pagamento em parcelas mensais de acordo com o fluxo de caixa do seu negócio. Fale com o seu gerente Bradesco e se ainda não é cliente, acesse www.bradescopessoajurídica.com.br e abra sua conta. Bradesco Pessoa Jurídica, presença lado a lado para a sua empresa crescer. Atualmente, os critérios para a escolha de produtos e serviços e a preferência dos clientes vão além da qualidade, preço e atendimento oferecidos pelos estabelecimentos. A sociedade está cada vez mais exigente e vigilante, monitorando de perto as atividades das empresas, sejam seus impactos na comunidade ou as ações que as diferenciam. Como corresponder ao que o consumidor espera do seu comércio? Michele Afonso, gerente de análise desse Instituto de Pesquisa em Florianópolis, Santa Catarina, referência no Brasil em responsabilidade social e sustentabilidade, responde.
Bom, o consumidor ele tem se mostrado para a gente cada vez mais exigente. A cada ano que passa, a gente percebe um consumidor mais informado, que está cada vez mais atento ao que as empresas estão fazendo em termos de responsabilidade social e de impacto ambiental. E esses consumidores vão ser quem vai estar cada vez mais cobrando dessas empresas uma atitude, um posicionamento nesse sentido. Todo negócio pode contribuir para o desenvolvimento da sociedade de diversas formas, ajudando a melhorar a sua rua, o seu bairro ou colaborando com alguma instituição. E os varejos podem obter vários benefícios, diretos e indiretos, imediatos ou a longo prazo, ao atuar de forma responsável junto à comunidade. Bruno sabe bem disso. Há 15 anos, o empresário apaixonado por jazz, além de comandar esse café em Savassi, Belo Horizonte, Minas Gerais, também é responsável pelo festival de rua que movimenta a região. Bruno, como a iniciativa de seu estabelecimento desenvolve junto com a comunidade? Bem, Café com Letras, a marca dele é um envolvimento profundo com eventos culturais, então a gente se aproxima da comunidade por meio de eventos culturais, né? O principal deles chama-se Savassi Festival, que é um festival de jazz e de música instrumental realizado ao ar livre. Savassi é o nome do bairro dessa região que a gente está e também é o nome do festival, então isso já diz muito, né? É para ser um evento de forte caráter comunitário. Então o Savassi Festival ele tem um relacionamento com os moradores, né? Tem uma relação com os moradores para ver se eles estão satisfeitos com o festival. Claro que é uma oferta cultural para os moradores. Ele tem um relacionamento com o comércio. A gente desenvolve pequenos planos para segmentos diferentes do comércio, ter um bom resultado com o festival. E ele tem um relacionamento com as escolas também, tanto escolas de música quanto escolas públicas de segundo grau. Olha, esse tipo de ação pode estar abrindo a mente desses meninos e meninas para musicalidade, para de repente escolher uma nova profissão, um novo caminho, e sem deixar de falar que isso também ajuda na disciplina deles, né? Uma vez que eles começam a conhecer um novo mundo, né? A gente poderia falar assim. Desenvolver ações sociais que ajudam a comunidade a crescer não exige necessariamente investimentos financeiros. É possível colaborar na divulgação de instituições com preocupação socioambiental, estimular clientes e funcionários a doarem parte de seu tempo para apoiar ações sociais, promover distribuições de sobras, arrecadar roupas ou mantimentos para doação e muito mais. Diversas organizações e fornecedores possuem programas de voluntariado que podem fazer a diferença. A Souza Cruz também tem uma grande preocupação em contribuir para a melhoria da qualidade de vida das comunidades próximas às suas unidades. Na fábrica em Uberlândia, Minas Gerais, todo o esgoto é tratado e a água reutilizada em outros processos, possibilitando que nenhuma gota seja lançada na rede pública de esgoto. Perto das suas unidades em Santa Cruz do Sul e Cachoeirinha, no Rio Grande do Sul, e Uberlândia, em Minas Gerais, a empresa criou parques ambientais abertos à visitação. Além disso, desenvolve o programa Voluntário Souza Cruz, com o objetivo de estimular os colaboradores e parceiros em causas socioambientais. Esse programa pode servir de exemplo aos panificadores que desejam aproveitar as ações já desenvolvidas pela Souza Cruz para aprimorar o relacionamento com a comunidade. Quando a empresa se instala numa nova comunidade, como no nosso caso, a última vez que isso aconteceu foi com a inauguração da fábrica Cachoeirinha, próximo a Porto Alegre, a empresa tende a investir em infraestrutura local para melhorar o acesso das pessoas e de veículos para facilitar a sua operação e, ao mesmo tempo, gerar também esses benefícios para a comunidade. Exemplos são melhorias em rodovias, investimento em sistemas de abastecimento de água para a comunidade, plataformas de embarque em ônibus e transportes públicos, criação de ciclovias no entorno da unidade. Então são também exemplos, né, quando a gente fala em mitigar esses impactos, uma vez que a empresa se transferindo para uma localidade, ela gera alguns tipos de impactos. Maior valorização do varejo pela comunidade e seus funcionários, preferência dos clientes, aumento da divulgação espontânea e gratuita, o famoso boca a boca, além da redução de riscos e prejuízos, como reclamações, vandalismo e roubos, são exemplos de benefícios do bom relacionamento com a comunidade. Ou seja, construir relações em que todos saem ganhando
mostram ideias nas quais realmente vale a pena o estabelecimento investir. A porção ideal a preços justos. Essa é a base dos combos da China House, que oferece em seu cardápio mais de 10 opções. Veja os detalhes. Por mês, esta rede de fast food chinês vende mais de 70 mil refeições. Dessas, 30% são os combinados. Os que mais fazem sucesso são as que têm yakisoba no pacote. A cada 5 pedidos, um tem o prato. Além de você ter um ticket médio mais elevado, porque imagine que nós vamos ter a certeza que nós vamos atender 1.500 clientes num determinado mês. Então, 1.500 clientes, vezes o faturamento que eu tenho, eu vou ter um determinado ticket médio de X. Esse X, se num combo eu consigo fazer com que a pessoa agregue um valor a mais, aumenta naturalmente o meu faturamento no final do mês. Tá? E isso impulsiona muito as vendas nesse ponto. Mas o sucesso dos combos não depende apenas da qualidade e do sabor dos alimentos. O serviço delivery é um parceiro fundamental. 75% dos combinados são consumidos em casa pelos clientes. São mais de 20 mil pedidos por mês. Você come comida chinesa aqui, no A, no B, no C, mas se você é bem atendido aqui, sem tirar o quesito qualidade, ou entrega, ou satisfação, o atendimento é muito importante. Um diferencial muito importante e muito competitivo. Se o atendimento é bom, você já sai ganhando. A qualidade tem que ser ótima, a entrega tem que ser ótima, isso já é uma obrigação, mas o atendimento é fundamental. A rede de comida chinesa China House atinge 25% do faturamento através da venda dos combos. A rede oferece 10 opções de combinados para adultos e uma para crianças. Os combos, eles servem, são ferramentas que ajudam a gente em 2 pontos. O primeiro é o valor agregado que o cliente percebe. O A mais o B mais o C daquele produto em específico tem uma diminuição no custo final para ele. Ele atende não só individualmente, como uma família inteira, né? E esse valor perceptível de preço, ele, né, denota e nos faz comprar realmente, né? E o outro, a qualidade, que a comida chinesa por si só, e a gente associa os pratos que a gente mais vende junto com esses combos. Então, a gente acaba agregando até no resultado final da operação. A comida chinesa é uma combinação de sabores e aromas. Há quem diga que, além disso, pode ser uma opção mais saudável de alimentação. Todos os produtos cozidos, uma grande variedade de legumes e vegetais, carboidratos positivos que fazem bem para a gente, né? E é muito leve. Para ser bem-sucedida, qualquer ação promocional deve ser adequada ao ponto de venda e às necessidades do cliente. No próximo bloco, as dicas de quem entende do assunto. Você está assistindo O Empreendedor, um programa da ABIP. Mais de um século de liderança. O segredo? Altos padrões de excelência e uma sólida parceria com nossos varejistas. Parceria que torna a Souza Cruz e seus quase 250 mil varejos clientes negócios sustentáveis. O Clube Mais é uma das muitas iniciativas que concretizam essa atitude ao oferecer vantagens em serviços que agregam valor tanto para o negócio como para a vida dos clientes, de seus familiares e funcionários. A Souza Cruz e seus parceiros contribuindo para melhorar o empreendedorismo no Brasil. Quer saber como otimizar as vendas? Veja agora na entrevista do professor Maurício Morgado. É fundamental que você comece a promoção com seu objetivo claro. Por que objetivo claro? O que você quer com essa promoção? Você quer venda? Então lá na frente você vai medir venda, mas às vezes você pode não querer venda, você pode querer cultivar a sua marca. Cultivar a sua marca, fazer a sua marca ser conhecida. Então não adianta você medir por vendas. Ah, não deu resultado de vendas. Não era para dar resultado de vendas, isso era para dar resultado de imagem. Então o que você está buscando? Você está buscando lançar um novo produto ou mostrar uma nova linha que você incorporou à sua padaria? Então esse é o objetivo, não é venda necessariamente. Então talvez a gente deva primeiro pensar em desvincular tudo de vendas. É claro que a gente tem que vender no final, mas ter o objetivo claro é fundamental.
Outra coisa, para quem é essa promoção? Qual que é o meu público-alvo? Com quem é que eu estou falando? E a partir disso, se eu entender direitinho com quem que eu quero falar, para quem aquela promoção é dirigida, eu consigo criar ofertas, promoções, mecânicas de promoções que sejam relevantes para essas pessoas. Então, se você está falando de um consumidor muito sofisticado, você tem que dar alguma coisa para ele que apele ao nível de sofisticação que ele tem. Que seja relevante na vida dessas pessoas, que elas se importem com aquilo, que se importem talvez em esperar 2, 3 minutos para receber um brinde, que faça sentido, porque se for um brinde que aquela pessoa não valoriza, não vale a pena fazer. Então, acho que esses 3 pontos são importantes. A gente poderia falar muito de ter os objetivos claros, de ter o público-alvo claro e de tentar criar alguma coisa que seja relevante para essas pessoas. Perguntar para essas pessoas o que vocês gostariam de ter antes de efetivamente desenvolver alguma coisa. Eu gosto de falar que o consumidor leva os 5 sentidos para o ponto de venda e continua usando os 5 sentidos lá. A visão é responsável por quase 90% de tudo que a gente leva para o cérebro, então é a mais tratada, é a mais cuidada, digamos, em termos de materiais promocionais, em termos de ponto de venda. Mas uma padaria, por exemplo, pode esquecer os aromas. Então, o cheirinho do pão, o cheirinho do café e novos aromas que o consumidor não experimentou, como, por exemplo, um cheirinho de amêndoa de um croissant, os aromas são interessantes. Outra coisa que você pode fazer fortemente é a degustação. Então, degustação é algo que a gente pode trabalhar de um jeito forte, pequenos pedacinhos, cuidando da higiene, porque às vezes fica meio feio, né? Então você tem que separar meio sujo, deixar isso bem higienizado, com palitinhos para pegar as coisas, bem separadinho. Então degustação é um elemento importante. E a gente poderia trabalhar também, de maneira geral, com a integração de todos esses sentidos. Então se a gente conseguir fazer uma experiência mais bacana e juntar visão, olfato, paladar e até audição, por que não ter uma música agradável dentro do ponto de venda, a gente conseguiria criar um ambiente mais favorável para as compras. Acho que o segredo é deixar um ambiente agradável para que as pessoas passem mais tempo, ao passar mais tempo, consumam mais dentro do ponto de venda. Confira a seguir o curso do Senai. Mirani Soares nasceu entre as tradições regionais. A mineira identificou que o pão de queijo oferecido em lanchonetes e empórios de São Paulo não tinha o sabor e a textura dos pães que ela estava acostumada. Foi aí que ela viu a possibilidade de um negócio próprio. Eu quis trazer para São Paulo a tradição de Minas, né, com esse produto que é um produto que a gente consome no dia a dia. O objetivo da empresária era oferecer aos clientes um produto diferenciado, com sabor típico e sem nenhum conservante ou aromatizante. Ah, detalhe, o queijo que Mirani mistura no pão é artesanal. E para dar início a uma nova etapa da vida, o jeito foi buscar informação. O Senai me trouxe toda essa possibilidade, esse mundo técnico, vamos dizer assim. Porque uma coisa sou eu fazer um pão de queijo caseiro. Outra coisa é você ter uma formulação. Isso foi uma coisa que, por exemplo, eu aprendi no Senai. E para desenvolver adequadamente o produto, dentro dos padrões técnicos, a empresária contou com a orientação de uma consultoria. Com os testes sendo feitos semanalmente, uma das ideias que nós tivemos foi de não acrescentar gordura hidrogenada, nenhum tipo de gordura, né? E na realidade nós trabalhamos sem algum tipo de aromatizante. No segmento alimentício é um segmento que vale a pena, e as pessoas elas não param de se alimentar, né? Mas a gente tem que procurar algum diferencial, porque pão de queijo, por exemplo, tem vários no mercado, tem muitos concorrentes, centenas de concorrentes. Mas a gente tem que ter um diferencial e tem que seguir esse diferencial. O resultado de tudo isso foi a inauguração da Formaggio Mineiro. Para a montagem da empresa, foram investidos cerca de R$15 mil. O empreendedor que está começando, muitas vezes, ele não se lembra, ele acha que não pode buscar um apoio do Senai, acha que não pode buscar um apoio do Sebrae, porque ele está começando e, às vezes, nem tem uma empresa constituída ainda. Então, isso é que eu acho que é fundamental e que no meu caso, está sendo fundamental. O empreendedor não tem que saber tudo, ele tem que saber quem sabe. E agora vamos à receita do dia. A padaria é a Bellini, o local Brasília.
E esse é o chefe italiano Sandro Megliaranti. Ele que vai preparar para a gente hoje um risoto especial e diferente. Essa receita fazia sucesso lá em Roma, cidade do nosso chefe, e que ele tinha um restaurante. É isso, Sandro? Restaurante Menu em Roma, muito conhecido, e agora estou aqui no Brasil, vou apresentar esse risoto aqui pela Record. Perfeito. Fica à vontade, fica à vontade aqui com os ingredientes. Eu vou deixar a cozinha para você então, hein? Esse risoto se chama Trevigiano. Trevigiano seria uma cidade da Itália do Nord, onde tem o melhor radicchio, que é uma salada vermelha. Como todas as bases dos risotos, tudo se começa com manteiga, cebola. Nós podemos colocar o risoto, que não é esse cru, esse outro precozido. E lá vamos com o vinho tinto. Eu vou dar espaço ao radicchio, que eu já começo a colocá-lo agora, para ele já começa a pegar um sabor, ele se começa a cozinhar também. Pode ser de galinha, pode ser de vegetal, eu acho melhor, de boi, ou muita gente vai no supermercado e compra um caldo pronto. Pode ser esse também. É o quebra-galho. Nesse caso, o segundo ingrediente importante é o queijo alpino. O queijo alpino é um queijo saboroso que na Itália se usa muito, um tal de taleggio. Uma colher de manteiga, ela vai criar um brilho e uma liga. Vamos colocá-lo na mesa, vai passar mais 2 minutos. É melhor então deixar um pouquinho mais líquido do normal. Parmesão é sagrado. Nós podemos colocá-lo no final. Daqui a 3, 4 minutos ele é perfeito. Então, bom apetite. Vou experimentar esse risoto, vamos ver? Muito bom. Um brinde ao risoto. Saúde. Muito obrigada, viu? Confira agora o nosso calendário de eventos. De 13 a 15 de abril acontece a Minas Pão, Feira Mineira de Panificação. Local Expo Minas. Informações pelo site www.portalamipão.com.br. Sua opinião é muito importante para nós. Acesse www.oempreendedor.tv.br, deixe sua mensagem ou procure a sua receita predileta. Um fator principal para você ser um empreendedor é você ter uma visão de oportunidade e de inovação. Crédito Bradesco. Presença para sua empresa crescer. O programa que você acabou de assistir já está disponível no site www.oempreendedor.tv.br. Acesse e confira. Por hoje é só. Nos vemos na próxima semana. Até lá e bons negócios!